Oi, alunos, tudo bem com vocês? Estamos chegando na parte praticamente, né? Na parte mais importante de conteúdo que o Enem gosta de perguntar, tá bom? Nós estamos falando aí desse nosso contexto final, que seria o modernismo. Então, o modernismo, ele é aquele momento que ele supostamente quebra com toda a tradição. A gente conversou bastante nessas aulas anteriores, né, sobre esse processo tradicional, da razão e emoção, dos movimentos literários, um contradizendo o outro movimento literário, né, desse contexto muito forte dos autores estarem presos à academia. E agora a gente entra num momento que é um momento de quebrar com todas essas barreiras, né? De nós mudarmos o nosso ponto de vista, de construir a literatura de uma forma diferente, de escrever de uma forma diferente, de abrir um leque de possibilidades temáticas muito legais, e tudo isso, ele acontece no modernismo. Se a nossa literatura hoje é do jeito que a gente tem autonomia para falar muita coisa e se expressar de formas diversas, né? Tudo isso ocorreu por causa do modernismo. Então, eu quero que você coloque muita atenção, preste muita atenção no contexto do modernismo, até porque os maiores autores que aparecem pra gente na prova são do modernismo, e tudo isso tá ligado a partir dessa aula. Então, essas 4 últimas aulas que a gente vai ter, 4 ou 5 aí, se eu não estiver contando errado, tá? A gente vai chegar no momento mais importante, com mais autores, com mais perguntas que o Enem, ele faz, tá bom? Então, é para você mesmo prestar atenção, anotar tudo, o máximo de informações, porque aí quando a gente chegar lá no final, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a resolver exercícios, eu vou puxar essas informações com vocês sem estar tudo na ponta da língua, tá bom? Então tá, eu quero que você pense o seguinte: nós estamos no momento do modernismo, certo? Só que o modernismo, ele não começou da noite pro dia, tá bom? Essas ideias, elas não apareceram do além. Eu precisei de um período pré, de um momento pré, né? De alguns autores que tinham uma ligação ainda muito forte com a tradição, e eles já começavam a inovar com determinadas características que vão se estender no momento do modernismo. Eu gosto sempre de brincar e falar assim que o pré-modernismo é como se a gente tivesse uma linha no chão, né? E o autor estivesse com um pezinho na tradição e um pezinho no contexto moderno, tá bom? Então, tô assim, eu faço aqui, mas eu também tenho isso, eu faço aqui, eu também tenho isso, beleza? Então, esse pré-modernismo é a minha preparação para o modernismo. Olha que interessante. O pré-modernismo, então, ele começou pra gente no Brasil em 1902, com a publicação de 2 obras, essas daqui, ó, gente, super importantes. Nós estamos falando das obras Os Sertões, do Euclides da Cunha, né, que fala aí sobre a Guerra de Canudos e tudo mais, tá? E Canaã, do Graça Aranha, colocando em destaque pra gente a situação dos imigrantes, né? Desse povo que vem de outros países agora para habitar aqui no Brasil, para ser a nossa mão de obra barata de uma forma ou outra, porque a gente está falando aí do contexto da industrialização também, que vai acontecer aqui no Brasil, e nós não temos mais a figura do negro enquanto escravo, né? Eu preciso de novas pessoas para trabalharem. Então tem essa situação da imigração que aparece pra gente no livro Canaã do Graça Aranha, tá bom? Então, o pré-modernismo, ele antecipa, né, determinadas tendências, determinadas ideias, e traz críticas pra gente muito interessantes. Ótimo! O que você não pode esquecer com relação ao pré-modernismo?
Primeira coisa, o pré-modernismo é um período de transição, tá bom? Transição do quê, prof? Transição, vou colocar aqui para você. Nós estamos saindo da era da literatura tradicional, ok? Para entrar na era moderna. Gente, olha só, eu falei era moderna, eu não falei era modernista, certo? Porque existe uma diferença de termologias. Quando eu falo de era moderna, nós hoje, 2019, vivemos na era moderna da literatura, tá? E essa era moderna, ela começou pra gente no Brasil com o modernismo. Modernismo é um movimento literário. Modernismo é uma escola literária. A era moderna é toda uma tendência. Caiu o giz. Olha só, a era moderna é toda uma tendência. É uma tendência que começou em 1922, com a Semana da Arte Moderna e que se estende até hoje pra gente, beleza? Então, nós vivíamos na era tradicional, até a Semana da Arte Moderna a gente pode falar que ainda existia na literatura essa era tradicional e agora a gente está entrando na era moderna, tranquilo? E aí, então, a transição que a gente fala, que o pré-modernismo é esse período de transição, é por quê? É porque eu ainda estou ligado um pouquinho com essa era tradicional, mas eu já trago algumas tendências novas, tá? Algumas tendências novas. Tá, prof, então quais são essas tendências novas? Olha, segue aqui pra mim. O pré-modernismo, ele não é escola literária, ele é período de transição. Período, gente, não é escola literária. Então marca mais uma coisa aí no seu caderno. A nossa última escola literária, antes do modernismo, foi o simbolismo. Escola literária foi o simbolismo, beleza? Então você seguiu ali realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Tranquilo? O pré-modernismo é um período de transição. São alguns autores que começam a criar uma tendência que fugia dessa ideia do simbolismo, tá? E que não tinha como a gente classificar quem eles eram e colocá-los em algum âmbito, até porque quando a gente entra no modernismo, a gente descobre, por exemplo, que Monteiro Lobato, ele é um pouco tradicional. Na verdade, Monteiro Lobato é muito tradicional versus essa nossa ideia dos autores da primeira geração modernista, desse princípio. Então, onde a gente coloca o Monteiro Lobato? Já que ele não é extremamente tradicional, ele não se encaixa aí no simbolismo e etc e tal, mas ele também não é modernista. Então, a gente criou, né, na verdade, os críticos, eles criam esse período de transição. Autores que tinham um pezinho no tradicionalismo, mas já antecipavam algumas ideias. Tranquilo? Então é isso que a gente vai chamar de período de transição. É um período histórico, é uma antecipação literária do que viria a acontecer pra gente no modernismo, tá bom? Então, olha só, dentro desse contexto, nós podemos colocar o quê? Que o pré-modernismo, ele pode ser classificado pra gente de duas formas, tá? Primeira forma, eu posso chamar o pré-modernismo de temporal. O que seria um pré-modernismo temporal? Seriam aqueles autores que escreveram, publicaram as suas obras de 1902 até 1922. Mas aí entra todo mundo, gente. Aí entra todo mundo. Tipo assim, Machado de Assis, se ele publicou um livro depois disso, ele pode ser pré-modernista. Por quê? Porque é temporal. Aí a galera falou, não, mas não tá legal essa forma de pensar, né? Vamos pensar um pouquinho diferente? Vamos colocar pré-modernista como aqueles autores que publicaram o seu primeiro livro nesse período de 1902 até 1922. E aí eu puxo uma figura muito importante, que é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele é um autor pré-modernista temporal. Tranquilo, porque o único livro que ele publicou em vida, que foi o Eu, foi publicado em 1912. E aí você descobre que ele é pré-modernista, porque ele publicou nesse período. Só que quando a gente vai para a temática do Augusto dos Anjos, ele foge um pouco da temática do pré-modernismo, né? Porque o Augusto, ele tem características do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo e do pré-modernismo. Vê, presta atenção, você tá entendendo? O cara, ele tem
tem características de 5 movimentos literários. Então, dentro de um contexto temático, o Augusto dos Anjos ele é inclassificável, mas dentro de um contexto temporal, ele é pré-modernista. Tranquilo isso para você? Então, se acaso aparecer Augusto dos Anjos, porque o Augusto dos Anjos é muito legal. Gente, de verdade, Augusto dos Anjos é muito legal. Se você procura aí a poesia dele, Versos Íntimos, né, para você lembrar aquela poesia assim, escarra nessa boca que te beija, a mão viu que te afaga é a mesma que apedreja. Então ele tem esse negócio assim meio que louco de carnificina, de crítica social. Ele é muito legal, eu adoro o Augusto. Então ele é classificado como pré-modernista temporal. Mas o que interessa pra gente é esse segundo bloquinho aqui, que seria o pré-modernismo temático. O que vem a ser o pré-modernismo temático? São aqueles autores que realmente abraçaram essa causa de uma mudança e eles trazem características que serão extremamente importantes para o modernismo. Quais são essas características que eles, né, antecipam e que vai ser o boom do contexto do modernismo? Número 1, a mudança com a linguagem, tá bom? Como assim a mudança com a linguagem? Prof, nós estamos falando o seguinte, a linguagem no modernismo, ela se aproxima, a nossa língua, na verdade, né? A língua falada, ela se aproxima muito da língua escrita. Porque durante todo o período, gente, isso é fato, até hoje, né? Existe uma diferença muito grande do jeito que a gente fala e do jeito que a gente escreve. Ótimo, isso é perfeito, você tem que saber disso. A gente não escreve 100% do jeito que a gente fala. A gente pode falar do jeito que a gente quiser. Se eu chegar aqui, óbvio, né? Deixa eu aqui corrigir. Eu posso falar do jeito que eu quero, dentro do contexto, né? Cabível. Por exemplo, se eu estiver aqui dando aula, eu, Andiara, professora de literatura, língua portuguesa, né? Estamos no âmbito das linguagens. E eu falo assim, nossa, a gente fomos ao cinema, você já vai olhar estranho, né? Ou a menina caíram do sofá, você vai falar, oxe, não tá combinando o verbo e complemento. Então, essa questão, né? O sujeito e o meu verbo. Eu posso falar dentro de um contexto da minha variação linguística, né? Levando em consideração o lugar onde eu estou inserido, né? Em sala de aula, eu, Andiara, professora de português, preciso tomar cuidado da forma com que eu falo. Mas é óbvio que na minha casa, em outros lugares, eu posso utilizar uma linguagem muito mais descolada. Tá, e o que isso acontece? Olha isso. Na nossa literatura tradicional, eu não podia fazer essa variação linguística. A minha escrita, ela tinha que seguir a norma padrão culta. Então é muito engraçado que quando a gente pega aí, por exemplo, Machado de Assis, ele vai escrever uma obra super chique, famosa. Vamos pegar aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí ele coloca a situação, o Brás Cubas, um homem culto, rico, que foi fazer faculdade em Portugal e tudo mais. É óbvio que ele falava corretamente. Só que aí o Brás Cubas está conversando com o empregado dele. E o empregado, que era um escravo, que nunca estudou, né, que veio supostamente aí de outro país, que tem essa relação e essa mistura, né, da língua africana com a língua brasileira e portuguesa, ou coisas várias nesse sentido, o escravo falava do mesmo jeito que o Brás Cubas. E daí a gente começa a falar assim, gente, mas não tem sentido, não faz sentido, né? Não faz sentido pra gente, mas naquele período, dentro do contexto tradicional, tinha que ser assim. Para falar alguma coisa, eu tenho que seguir a norma padrão culta. E aí, chegam os pré-modernistas, que deve ser a maior mudança do modernismo, chegam os pré-modernistas e falam assim, não, tudo errado. Eu vou falar do jeito, eu vou escrever do jeito que eu falo. Então, se eu quero marcar as regiões brasileiras, eu vou utilizar o dialeto, eu vou utilizar a variação linguística de cada um desses lugares. Se eu tenho uma diferença econômica, então essa diferença econômica também estará visível dentro da linguagem do meu personagem. Então, a gente, primeira coisa, quebrou com essa linguagem, né, que tinha que ser a norma padrão culta, e a gente começou a inserir, eles começaram a inserir essa aproximação, né, essa marcação linguística real, da língua falada, né, da língua trabalhada. Então isso é muito legal, uma característica assim, ó,
fantástica, importante que o modernismo vai trazer e que o pré-modernismo já introduz. Outra coisa, a criticidade, né? Ah, professora, mas todo mundo sempre foi crítico, né, dentro da literatura tradicional. Eu sou crítico levando em consideração um nicho, um determinado grupo. Eu falo que a burguesia aceita, ou eu falo que pode ser aprovado pela academia, tá? E aí chega aqui que eles falam assim, não, a gente vai falar o que a gente tem vontade, a gente vai criticar quem que a gente tem vontade, independente de quem é o grupo, né, que eu vou criticar. Então, as minhas temáticas são extremamente críticas, o meu cenário é muito crítico. Então, isso é muito interessante. E aí, quem que a gente tem como representativo, né, nesse período do pré-modernismo com essas características temáticas, né? Quem que trouxe esse pré-modernismo temático? Esses 4 nomes aqui, gente. Euclides da Cunha, né, que eu já comentei com vocês, com os Sertões. A gente tem Graça Aranha com Canaã, mas a estrela da vez, né, e eu posso dizer assim, estrela mesmo, nós temos o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. É óbvio que o Lima Barreto, ele vai ganhar muito mais destaque, tá, que o Monteiro Lobato, até porque o Lima Barreto, ele faz uma crítica para a cidade, né, ali do Rio de Janeiro. Lima Barreto era negro, e ele fala sobre essa diferença, né, do racismo, várias coisas que existiam na cidade. Enquanto o Monteiro Lobato, ele era do campo, né? O Monteiro Lobato, ele é do interior de São Paulo, então ele fala sobre as atrocidades que aconteciam nas fazendas, né? No cenário aí não, né, central, que seriam as grandes cidades, não é São Paulo capital, mas o interior de São Paulo. Então é muito legal isso, né? E é claro que a gente fala de Monteiro Lobato, a gente lembra do quê? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí você fala assim, ah, tudo a ver com Monteiro Lobato. Por quê? Porque é o campo, é o sítio e esses personagens, né, extremamente críticos perante a sociedade. E só toma cuidado em uma coisa, hein? A galera adora falar que o Monteiro Lobato era racista. Gente, dá uma estudadinha aí, um pouquinho melhor, a gente não tem tempo aí para ficar falando sobre isso, mas é pelo contrário. Monteiro Lobato, ele pega pessoas marginalizadas da sociedade, ele coloca isso em destaque e lembra, olha aqui, a criticidade por trás disso. Então, se você lê uma obra do Monteiro Lobato sem pensar que existe toda uma crítica por trás daquilo que ele está falando, você diz que ele é racista. Ou você olha com os olhos de, é sério, sociedade, que você está fazendo isso? Porque ao descrever como a sociedade agia, ele fazia uma crítica à sociedade daquele período, ok? Então, os 2 grandes nomes, Lima Barreto e Monteiro Lobato, que você pode ter certeza que um desses pode aparecer para você na prova aí do Enem. Ok, gente? Mas aí a gente já vai caminhando para um lado, né? Para um processo muito bacana, que o pré-modernismo, ele tem uma ligação muito forte com a Semana da Arte Moderna, tá bom? Então, tudo foi preparado para a gente chegar nesse momento aqui, que vem a ser a Semana da Arte Moderna. Vou puxar aqui para vocês para a gente observar algumas coisas, tá? É muito legal a gente falar sobre alguns autores que fizeram, né, arte, produziram arte nesse período chamado pré-modernismo aqui no Brasil, que está distante desse contexto literário, tudo bem? Então nós estamos fazendo uma relação agora artística, porque a Semana da Arte Moderna é uma mudança na arte brasileira, e a gente falou isso lá no começo, que a literatura é uma das vertentes artísticas. Então, quando a literatura tenta mudar, né, ela não muda sozinha, ela chama toda a arte, todo o contexto artístico para mudar junto com ela. E é daqui que vem a Semana da Arte Moderna. Gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala de Anita Malfatti, eu acabei de falar do Monteiro Lobato, você não pode esquecer da briga que houve entre o Monteiro Lobato e a Anita Malfatti, tá? A Anita Malfatti tinha ido para a Europa, visto todo esse contexto das vanguardas europeias, e ela voltou e ela fez essas obras de arte, né, que a gente não tem aqui
fique tempo e também não é meu intuito, porque o meu intuito é literário com vocês. Provavelmente vocês vão ver aí na aula de artes, né, essa mudança artística que aconteceu, mas isso é muito legal porque a Anita Malfatti, ela trouxe imagens que fugiam daquele padrão clássico. E o Monteiro Lobato foi assistir uma dessas exposições da Anita Malfatti. E ele não gostou. E olha, gente, isso é muito legal, por quê? Porque o Monteiro Lobato, ele é pré-modernista. Então ele também tá nessa vibe da mudança, né? Só que ele achou a mudança da Anita Malfatti muito grande, né? Muito grande. Tava fugindo demais, né, da casinha. E aí o que aconteceu? Nessa mudança, ele escreve uma carta, ele critica horrores, mas horrores, falando que, ok, existe mudança, mas também não precisa escrachar. E ele fala, tipo, ele tem uns vocabulários bem falando que ela é meio que louca, né? Tipo, que ela foi, né, fugiu. Lógico que ele não utiliza o vocabulário louca, né? Mas ele coloca assim bem marcado que ela fugiu da casinha e tudo mais. E a Anita Malfatti ficou chateada pra caramba, Quem estava junto com ela, né? Quem que estava abraçando essa causa? Os gatinhos da Semana da Arte Moderna. E aí comprou-se uma briga muito grande entre Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral versus Monteiro Lobato. Tanto que o Monteiro Lobato não tem uma ligação muito grande com esses autores aí da Semana da Arte Moderna a princípio, né? Porque eles não curtiam por causa da briga que eles tiveram, até que depois o Monteiro, ele viu que ele tinha, que ele tinha pisado na bola, que não precisava ter exagerado daquele jeito. Ele pede desculpas para todo mundo, tanto que no final ele até acaba escrevendo, né, a introdução e o prefácio dos livros, né, tanto do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. Eles fazem super amizade depois. Ele pede perdão por ter feito todo esse alvoroço. Mas o que eu quero que você veja aqui, ó? A Anita Malfatti traz algumas ideias diferentes, tá? Que vinham das vanguardas europeias. A gente não vai ter tempo aqui para falar de vanguardas europeias, tá? Mas lembre-se bastante, dá aí uma olhadinha, dá uma pesquisada em futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, né? Que são, assim, as principais, né? Lógico, tem muito mais vanguardas, mas que pode aparecer aí cruzando literatura e arte, beleza? E as vanguardas que estão por trás também dessa Semana da Arte Moderna. Não por trás num sentido de, a gente tá bancando, mas os autores da Semana da Arte Moderna foram para a Europa, entraram em contato com essas vanguardas, voltaram para o Brasil com essas obras de arte e organizaram a Semana de Arte assim, tá? Então aqui, ó, a gente tem a Anita Malfatti trabalhando, mostrando sempre, né, aqui o contexto, né, a forma de pintar exterior, mas o cenário brasileiro, o homem negro, né, a mulher mulata, muito cenário, né, o país tropical, muito cenário do Brasil. Nós também temos a Tarsila do Amaral aqui com a Bapuru, também voltando para o contexto, né, brasileiro, azul, verde, amarelo e alguns traços brancos, né, que em pequenos aqui, traços brancos, para lembrar aí a nossa bandeira do Brasil. Os operários, para falar dessa imigração, que a gente falou, né, também do Graça Aranha com Canaã, falando dessa imigração, a miscigenação no Brasil. O Vitor Brecheret também com monumento às bandeiras, isso daqui está exposto em São Paulo, né, gente? Mostrando e trazendo um pouquinho dessas imagens distorcidas e do cubismo também. O Lazar Segal trazendo aqui a família, muito forte essa questão do expressionismo, né? E pra gente chegar na Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, ela aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, nos dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Estávamos comemorando 100 anos da independência do Brasil, beleza? Só que a gente precisa lembrar e pensar que não foi uma semana inteira de atividades. Eu tive 3 dias só de programação, tá? Que foi o dia 13, o dia 15 e o dia 17. E a gente contou com várias apresentações, várias participações. Aqui a gente tem o cartaz
exposição, né, de convite da Semana da Arte Moderna, que foi feito pelo Di Cavalcanti. Então os desenhos todos diferentes daquela ideia extremamente tradicional, ok? Aqui também tem o cartaz do último dia de apresentação, que foi com o Villa Lobos. Então dá pra perceber, gente, que é pintura, é escultura, é música, é literatura. Então a gente movimentou geral São Paulo com esse contexto artístico. A gente não consegue ver, mas são algumas fotos aqui, né, em que nós temos Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, né? A gente tem que lembrar que a Tarsila não participou da semana, ela estava viajando, tá? E outros aqui, Vitor Brecheret, Cavalcanti também, que aparecem na nossa foto. Mas qual que era a ideia? Por que que nós tivemos a Semana da Arte Moderna? Gente, além de estarmos comemorando os 100 anos da independência do Brasil, a semana é o nosso marco da divisão. Acabou a nossa literatura tradicional, e entramos na literatura moderna, no momento moderno, tá? Então, acaba-se com todo esse contexto tradicionalista para entrarmos numa ideia extremamente moderna e diferente. Eu quero fechar com vocês que, quando acaba a Semana da Arte Moderna, algumas tendências continuam pra gente, como, por exemplo, Revista Claxon, tá? Então pode se perguntar sobre isso. E nós temos alguns movimentos e manifestos que você precisa lembrar. Como, por exemplo, o Manifesto de Poesia Pau Brasil, organizado aqui por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, tá? Nós tivemos o movimento Verde e Amarelo, contrapôs a ideia do Pau Brasil. Depois, o Verde e Amarelo se tornou a escola da ANTA e a Poesia Pau Brasil se tornou, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, gente, já deu aqui tosse, a revista de antropofagia, ok? Nossa, tossi, deu até vontade de chorar aqui, gente. Só pra gente terminar esse contexto que a semana ela não acaba, ela continua. E continua com a nossa primeira geração. Mas a primeira geração é a ideia para nossa próxima aula, que vem logo em seguida, tá bom? Beijinhos, até mais.